Nosso estudo de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. Emmanuel vem comentar na lição 134 do livro Pão Nosso, Nutrição Espiritual. Há vícios de nutrição da alma, tanto quanto existem na alimentação do corpo. Muitas pessoas trocam a água pura pelas bebidas excitantes, qual ocorre a muita gente que prefere lidar com a ilusão perniciosa em se tratando dos problemas espirituais. O alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. É imprescindível estejamos fortificados com os valores iluminativos sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do exterior. E justamente na estrada religiosa, é que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. O crente, de maneira geral, está sempre sequioso de situações que lhe atendam aos caprichos nocivos quanto ao gastronômico, anseia pelos pratos exóticos. Entretanto, da mesma sorte que os prazeres da mesa em nada aproveitam nas atividades essenciais, as sensações empolgantes da zona fenomênica se tornam inúteis ao espírito quando este não possui recursos interiores suficientes para compreender as finalidades. Inúmeros aprendizes guardam a experiência religiosa que lhe diz respeito por questão puramente intelectual. Imperioso, porém, é reconhecer que o alimento da alma para fixar-se em definitivo reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Quando o homem se coloca nessa posição íntima, fortifica-se realmente para a sublimação, porque reconhece tanto o material de trabalho digno em torno dos próprios passos, que qualquer sensação transitória para ele passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho. Muito boa a comparação do Emmanuel, né? Emmanuel é um poeta para a gente, ele cria umas imagens mentais, ele pega um versículo que está na carta aos Hebreus, que Paulo faz uma comparação partindo da gula mesmo. Ele fala o seguinte: bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares. Manjares eram os privilégios da época, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. E ele começa a dizer para a gente dos vícios de nutrição da alma, em comparando com os vícios de nutrição do corpo. Porque ele vem dizer para a gente que normalmente aquela pessoa que está viciada na gula, que está tendo uma oportunidade, ou porque tem uma facilidade financeira, ou porque gosta dessa parte de gastronomia, ela fica procurando o tempo todo os temperos exóticos, e quando encontra um tempero que seja do seu agrado, normalmente ela leva para o exagero esse tempero, esse tipo de tempero, e esse tipo de tempero é o que fatalmente vai estar comprometendo a sua saúde no futuro. Eu lembro de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, quando fala da prece, que ele vem falar assim, né, em um determinado momento, né, o homem que veja a sua saúde arruinada por conta dos seus excessos de todos os gêneros, não pode lamentar senão de si mesmo, porque teria encontrado forças na prece para resistir à tentação da gula, no caso. E ele vem falar para a gente o seguinte, que dentro daquelas pessoas também que estão começando a se interessar pelo Evangelho, estão começando a pensar em trazer o Evangelho como exemplo de vida, estão começando a descobrir que não basta clamar o nome do Senhor para entrar no reino dos céus, você tem também que praticar aquilo que a gente está estudando, né, para fazer uma proposta de reforma íntima. Ele está dizendo para a gente, tem muita gente que acaba encontrando esses vícios também de nutrição da alma. E ele até tem um momento que ele fala aqui, né, o alimento do coração para ser efetivo na vida há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. Aquela frase do Da Vinci que é maravilhosa, ele fala que a simplicidade é o último grau da sofisticação, e essa frase dele pode ser aplicada tanto para a gula como para os vícios da alma também, porque a gula, a gente vai abusando dos temperos até que um dia a gente se vê com a saúde comprometida e pode fatalmente parar no hospital. Quando chega no hospital, a gente reclama que a comida do hospital é uma comida ruim. Por quê? Porque é uma comida que vem da maneira que a gente deveria estar se alimentando sempre. Não estou aqui dizendo que a gente tem que se excluir do prazer da gula, não. Mas estou falando que o certo é aquela comida ali. O certo é você comer a comida sem sal, a comida bem moderada no tempero.
Então, se eu estou cometendo um exagero num determinado dia, porque hoje eu vou comer um prato mais sofisticado, alguma coisa, no outro dia, para poder equilibrar a minha saúde, dar tempo do meu organismo de se acostumar de novo, é bom eu voltar para a alimentação mais simples. Quanto mais simples, melhor. E a gente vai chegando, né, na terceira idade, na velhice, sendo obrigado a uma alimentação quase que flugoral mesmo, comer mais frutas e comer mais legumes mesmo, sob risco de estar danificando a nossa saúde mesmo. Aí vamos fazer a comparação isso também com o lado dos vícios da alma. Ele vem falar para a gente a simplicidade também nas coisas da alma. Então a gente começa a perceber hoje que alguns amigos estão buscando o quê? Na natureza, estão buscando no meio do campo, fugindo do tumulto das cidades, fugindo, indo para um lugar que você tenha água de cachoeira, que você tenha muito verde, você possa respirar, você possa ouvir aquele som da água da cachoeira. Eu tenho amigos que estão vivendo esse momento, amigos até que são empresários e que se refugiam nessas horas em locais mais tranquilos. Por quê? Porque a gente precisa das coisas mais simples, né? E vai vendo também que com relação aos vícios da alma, quanto mais você entra nesses caminhos, que são os caminhos aí de deleite dessas pessoas que estão mais bem privilegiadas, estão vivendo a prova da riqueza hoje, mas você se decepciona também, né, por conta da qualidade das amizades, né? Muita gente, eu tenho amigos que falam isso, né, que é difícil você encontrar até amigos de verdade mesmo. Você encontra amigos para debater como você vai usar o teu dinheiro ou não, mas na hora que você precisa de verdade por um momento de emergência, um momento em que está doente, um momento de mais fragilidade, ou então depressão, porque muitas pessoas estão vivendo essa depressão, né? Aí você dificilmente encontra o amigo correto mesmo. Então ele bota aqui, é imprescindível que estejamos fortificados com os valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do exterior. E chama atenção, é justamente na estrada religiosa que semelhante esforço exige um mais amplo aprimoramento. Porque eu estava vendo, né, conversando sobre isso ontem, né, com um amigo falando o seguinte, né? A gente foi orientado uma vez a fazer um trabalho, que é um trabalho simples, de entregar comida na rua, mas falando para a gente, o primeiro lugar, tentem não ir também tão largados, vamos usar aqui essa palavra, bermuda, chinelo, porque se vocês soubessem o que é trabalhar com Jesus, vocês escolheriam a melhor roupa que vocês têm. Porém, vamos pensar no seguinte também, olha o contrário agora também. Vamos procurar também tomar muito cuidado com as roupas que a gente usa, porque a gente está indo de encontro com pessoas que estão sofrendo muito na rua. Então, às vezes, a mulher resolve colocar uma joia, colocar uma maquiagem qualquer, ou o homem, às vezes, colocar um relógio, colocar uma roupa. Não procure usar aquilo que faça a pessoa se sentir à vontade de chegar perto de você, porque, na verdade, a gente está vivendo um momento que tudo que a gente vai fazer, principalmente na nossa sociedade em crise como está agora, se a gente estiver muito distante daquilo que a sociedade está vivendo, a gente vai criar, sim, alguns sentimentos que são nocivos e contrários a cada um de nós. Nós estávamos falando agora de uma pessoa, né, que comprou um carro importado para usar, mas um carro muito caro, um carro importado. E no exemplo que a gente usou, o carro foi até uma Ferrari. E a gente comentando como é que a pessoa vai comprar uma Ferrari para usar aqui no Brasil nesse momento, aonde ele vai poder usar esse carro e aonde ele for, ele vai estar chamando os olhos de da sociedade toda para ele. As pessoas vão olhar de maneira diferente, de maneira que ele vai arrumar problema para ele mais cedo ou mais tarde, com tudo que a gente está vivendo aí, né, na sociedade. Então, a gente procurar viver os dias que a gente está vivendo de maneira mais simples, de maneira... E até vai sobrar muito mais recurso financeiro, até para te colocar em condições de fazer alguma coisa, mas normalmente as pessoas que estão vivendo essa prova da riqueza, né, elas às vezes ficam numa situação bem de anestesia mesmo. É por isso que Jesus afirmou no Evangelho que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Pelo menos ele não disse que é impossível, ele disse que é mais fácil por conta dos arrastamentos. A gente conhece pessoas que tiveram a prova da riqueza e que passaram pela prova da riqueza muito bem, mas vem mostrando para a gente, quanto mais a simplicidade, a gente buscar simplicidade nesse momento, mais a gente vai estar tomando o caminho. Vamos lembrar que Jesus e os discípulos diziam que não tinham onde colocar a cabeça, se colocavam na estrada para fazer o seu trabalho e por isso eram recebidos em todos os lugares sem inveja, sem ciúme,
sem desconfiança, porque viam que eram pessoas muito simples que estavam ali com a finalidade de estar divulgando a boa nova. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.